A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero te convidar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a ouvir a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 11 e 12, aleluia, 11, 12 e 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O início, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos no capítulo 11, diz: louvado seja o nome do Senhor, que a terra estava corrompida à vista de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou seja, o homem em si, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não buscava arrependimento, porque achava que aquilo que estava fazendo era certo, achava que aquilo que estava fazendo estava agradando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a terra, aleluia, à vista de Deus estava corrompida, estava cheia de violência. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ebidacalachuri calabadarabassubi andarai. Ele, aleluia, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. De tudo ele tem ciência, ele está presente em todos os momentos e ele tem todo o poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, elas tentam se esconder, elas tentam fugir de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, demonstrando sua inocência. Só que louvado seja o nome do Senhor, aleluia, assim como aconteceu nos dias de Noé, o Senhor, à vista do Senhor, aleluia, havia pecado, havia corrupção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e já estava, aleluia, no nível, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor teve que mandar Noé construir uma arca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque viria o dilúvio, porque o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, decidiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, acabar com a corrupção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, extinguindo, exterminando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos os moradores da terra, a não ser, aleluia, aqueles que estiveram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que estavam dentro da arca. Abadachuri calabadarabassubi andarai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que não buscam o arrependimento, tem muitas pessoas que aos seus olhos o seu pecado não é nada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas haverá um tempo de justiça, haverá um tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde o Senhor ele vai cobrar a corrupção, ele vai cobrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a violência, ele vai cobrar a blasfêmia, ebidacalachuri calabadarabassubi andarai, ele vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, trazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um impacto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na vida das pessoas, aleluia, que pecam e não se arrependem, que aos seus olhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, não precisa de arrependimento, porque acha que não estão fazendo nada de errado. Quantas pessoas acham que não estão fazendo nada de errado? Acham, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ebidacalachuri calabadarabassubi andarai, que quando louvado seja o nome do Senhor Jesus tem ganância, que quando louvado seja o nome do Senhor Jesus tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem práticas, ações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com coisas ilícitas, com coisas que não provêm de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas são as pessoas que pecam dia
após dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que acham, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não estão fazendo nada de errado. Abadachuri calabadarabassubi andarai. O povo também estava dessa forma, aleluia, à vista deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estava acontecendo, mas aos olhos de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus estava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na posição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de entrar e de fazer justiça, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus. O povo estava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, trazendo corrupção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ebidacalachuri calabadarácia. Não é diferente do que acontece nos dias de hoje. A prostituição, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisas que têm acontecido, pessoas se prostituindo, se vendendo, né? Pessoas, ebidacalachuri calabadarácia, ganhando dinheiro de uma forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que, aleluia, que Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele não está no negócio. Pessoas que fazem aliança com Satanás, ebidacalachuri calabadarácia, que quando tem por causa de pactos, ebidacalachuri calabadaravassúbia, e para essas pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ebidacalachuri calabadaravassai, a justiça de Deus, ela não chega. Eles acham que a justiça de Deus não vai chegar. Assim como o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos dias de Noé. O povo também acreditou que eles continuariam pecando, que eles continuariam errando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nada aconteceria. O povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como tem pessoas hoje, né? Ebidacalassai, que peca, volta a pecar de novo, daqui a pouco tá pecando, tá errando, tá se desviando. Ebidacalassai, tá na presença, daqui a pouco tá fora, daqui a pouco volta de novo. Ebidacalassai, as pessoas acham que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele tem que ficar sempre com as mãos estendidas e tendo misericórdia. Alabaraçaio de cabadacala, shuri calabadarai. Mas quando, louvado seja o nome do Senhor, foi nos dias de Noé, o Senhor deu ordem para Noé. Noé, faz a arca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu vou mandar o dilúvio. Abadacalavassel e rebe, a céu e de cabadacalavassúria. O Senhor está convidando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqueles que estão na casa dele, na presença dele, a ter temor pelo nome dele. Se está pecando, para de pecar, porque se você acha que a justiça de Deus não vai acontecer, ela vai acontecer. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Ebidacalachuri calabadaravassubi andarai. Sabe o que isso significa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você está limpo, busca a santidade, mas aquele que está sujo tem prazer de se sujar, quer se revolver na lama, quer se revolver na sujeira, e está achando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, ele não está vendo, que Deus não vê, louvado seja o nome do Senhor, o adultério, que Deus não vê, louvado seja o nome do Senhor, a mentira, que Deus não vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ebidacalachuri calabadarácia, pessoas que ficam ganhando dinheiro, ebidacalachuri calabadarácia, que fica cobrando as pessoas para poder receber milagre. Tudo isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor está vendo. Tudo isso, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele está vendo e vai acontecer. Abadachuri calabadaravassubi andarai, o momento da justiça, o momento do prumo, de que a céu e reve, a saio de cabadacalavachúria, vai acontecer o momento, ebidacalachuri calabadaravassaio, que um por um vai ser visitado, rebadachuri calabadaravassubi andarai.
Porque, aleluia, Faraó, louvado seja o nome do Senhor, achou que ele podia fazer o que ele queria com o povo de Deus. O Senhor mandou as pragas, Ebidacalaxuri calabadarácia. Faraó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha o seu coração endurecido, Ebidacalaxuri calabadarácia. Ele teve que ver a abertura do mar, Derevachuri calabadarácia. O povo atravessou, remante como Nuriachuri calabadaravasúpia, mas o Senhor feriu o primogênito de Calachuri calabadarácia de Faraó. Não tem justiça? Sim, tem justiça. Ebidacalachuri calabadarácia. Vai ter justiça na vida daquele que está blasfemando contra Deus. Vai ter justiça, Ebidacalachuri calabadarácia, na vida da pessoa que está levando a prostituição para a casa de Deus. Ebidacalachuri calabadaravasubi andarai. Vai ter justiça, Ebidacalachuri calabadarácia, para quem se aliou com Satanás e para quem está dentro da igreja, Ebidacalaçai, que não largou os pactos com o inimigo, que não largou calabadaraçai a servidão aos demônios, Rebiacel e de Cabadachuri calabadaravasubi andarai. Vai ter justiça, Rebiacel e de Cabadachuri calabadarácia, vai ter justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e compartilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e se inscreva no canal, amém?